Hyundai HB20, modelo que você já viu várias vezes aqui no canal, mas você já ouviu falar da versão Platinum Safety? Pois bem, é mais uma versão aqui do HB20. Então, o pessoal está acostumado a escutar esse nome Platinum como a versão topo de linha. O problema é que nós temos três versões diferentes. Tem a Platinum Safety e a topo de linha, que é a Platinum Plus. Você sabe o que muda de uma para outra e o que essa versão oferece? É isso que nós vamos mostrar para vocês nesse vídeo. Quando a gente compara essa versão, a Platinum Safety, com a Platinum Plus, que é a topo de linha, a gente vê uma mudança aqui nos faróis. Nesse carro, você tem o refletor parabólico convencional, com iluminação halógena aí para o farol baixo e para o farol alto. A luz de pisca é do tipo incandescente e o farol auxiliar lá embaixo, que é do tipo projetor com iluminação halógena. Na versão Platinum Plus, você vai ter um farol aqui do tipo projetor, que tem melhor definição luminosa. E a luz de lanterna tem um LED, que é uma assinatura luminosa. Então essa é uma diferença que a gente vê bem grande da versão Platinum Safety para Platinum Plus. Toda vez que você vê um HB20 com o nome Platinum, será uma das versões mais equipadas. Por conta disso, ele sempre estará equipado com o motor 1.0 turbo, a transmissão automática de 6 marchas, roda em liga leve, painel digital, por exemplo. Só que essa versão, a Platinum Safety, em relação à Platinum, por conta do nome Safety, ela acrescenta alguns sistemas de assistência à condução, que são baseados aqui nessa câmera que está no para-brisa. Mas olha, quando a gente compara a Platinum Safety com a Platinum Plus, aqui nós temos alguns sistemas de assistência à condução, não todos os sistemas que são disponíveis, por exemplo, na Platinum Plus. Então, quais são as funções adicionais que a gente tem por conta dessa câmera aqui? Alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, o sistema de aviso de saída de faixa com permanência, então ele entende quando o carro está saindo da faixa, atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa, e tem uma outra função que eu acho a mais legal, é a centralização de faixa. Você aperta ela e o carro passa a ficar centralizado na faixa, e isso funciona inclusive em baixa velocidade. Tem alguns outros carros que têm um sistema de centralização que só funciona a partir de uma determinada velocidade, mas aqui não. Você consegue ter a centralização até mesmo num trânsito para e anda de cidade. Aqui no Platinum Safety você tem um sistema de chave presencial com várias funções incorporadas. Uma delas, chave está aqui, o carro está destrancado com os vidros abertos, apertou o botão, ele tranca o carro, levanta os vidros e dobra os espelhos. Também com a chave presencial você pode apertar aqui o botão, que ele vai fazer o destrancamento do carro e a extensão dos espelhos. Se você quiser, apertando aqui para destrancar e segurando, ele faz a abertura dos 4 vidros, mas tem que segurar o botão até o final, senão o vidro para na metade. Apertou aqui e segurou, vai abrir até o final. Mas na hora de trancar, seja pelo botão da porta ou pelo botão da chave, apertou, trancou, sobe os 4 vidros e rebate os espelhos. Bastante prático. Essa versão, o HB20 Platinum Safety, também é um carro conectado, então ele vem com uma linha da Vivo de fábrica e tem aí a conectividade BlueLink, que você consegue fazer várias coisas. Chave do carro, vou colocar aqui no meu bolso. E o carro está com os vidros abertos, está destrancado. Quando a gente vem aqui no aplicativo, ele mostra aí o carro, a autonomia do tanque de combustível, mostra que o carro está destrancado, mostra aqui que os vidros estão abertos. A gente consegue ver tudo isso. Aqui na tela de início, a gente tem várias informações. Mas eu vou aqui no menu de controle, e agora olha só. O carro está ali, vamos mandar fechar aqui as janelas. Olha só. Ele manda o comando, então o celular se comunica com a nuvem se comunica com o carro, e olha lá. Fechou os 4 vidros. Agora, eu vou aproveitar aqui para trancar as portas. Olha, deu até a confirmação de que a janela foi fechada. Vou trancar as portas do carro, esperar ele executar o trancamento aqui das portas.
trancou e já rebateu os espelhos. E agora eu vou ligar o motor para já fazer a climatização do veículo, olha só. Ele faz o barulhinho de partida aqui no aplicativo. Vamos ver quanto tempo que ele leva para ligar o motor aqui, ó. Então ele faz a comunicação, é normal ter um pouquinho de delay, porque ele tem que acessar um servidor, o servidor se comunica com o carro, e toda essa operação leva um pouquinho de tempo na comunicação. Demorando um pouquinho mais, os outros comandos foram mais rápidos, até agora nada de ligar o motor. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar aqui. Deu a partida no motor. Pessoal, fizemos em tempo real sem corte nenhum. E a chave, todo momento, estava aqui no meu bolso. Como vocês conseguem ver, o BlueLink tem várias funções. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes, vamos deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo completo do BlueLink, mostrando tudo o que ele pode fazer por você. O motor aqui já é o conhecido 1.0 litro, turbo, injeção direta, inclusive esse izinho da sigla significa isso, duplo comando variável, acionado por corrente. Esse motor aqui tem sempre a potência máxima de 120 cavalos, quer seja na gasolina ou no etanol, e o torque máximo de 17,5 kgfm. E como eu já disse antes, sempre ligado a uma transmissão automática de 6 marchas. Tem mais uma outra diferença dessa versão Platinum Safety para Platinum Plus. Esse carro não tem aquele sistema de start-stop que desliga momentaneamente o motor em paradas rápidas no trânsito. Eu acho isso até bom. Então aqui é uma bateria convencional. Não precisa ser aquela bateria do tipo EFB ou AGM, que na hora que você vai substituir, acaba sendo mais cara. Na prática, esse sistema de start-stop, quando está presente no carro, ele é principalmente utilizado pela montadora para poder fazer redução de emissões. Ainda que ele consiga economizar combustível, é muito pouco o que ele consegue economizar. Outro detalhe aqui na versão Platinum Safety, em relação à versão Platinum, é que aqui o banco ele é forrado em couro nesse tom cinza e é um tom monocromático, não tem variação de cor nos bancos. Aqui na porta do motorista, você tem um acabamento parcial aqui em couro acolchoado com costura. O resto da porta é tudo aquele plástico duro. Você também acha que simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros, isso é legal porque não é todo veículo ou carro que oferece isso. Controle dos espelhos com a função de rebatimento, isso é uma coisa legal porque não é todo carro que oferece isso também. E aqui na porta do motorista você tem espaço aí para guardar uma garrafinha e espaço adicional para também colocar um pouquinho mais de coisa aí na porta. Banco forrado em couro escuro, microperfurado, onde você senta e onde você encosta. Descansa-braço, que você pode puxar ele para frente, mas não tem ajuste de altura. E a parte de cima aqui, ó, você está vendo que é suave ao toque. Levantando, porta-objetos, não existem tomadas de conexão aqui dentro. 2 porta-latas ou porta-garrafas com diâmetros diferentes. À frente da alavanca do câmbio, esse porta-objetos. Tem mais um outro porta-objetos aqui, que você pode colocar, por exemplo, um smartphone, só que aqui não é emborrachado. Dependendo do que você colocar aqui e o carro vibrar, vai fazer barulho. Portas de carregamento. Então você tem aqui a tomada convencional 12 volts, uma tomada USB do tipo C só para carregamento, essa aqui não faz comunicação de dados, e essa USB do tipo A, que serve para carregamento e também comunicação de dados com a central multimídia. E o ar-condicionado aqui tem controle manual, ele não é digital e automático, como na versão Platinum Plus. Então essa é uma das diferenças que você tem para a versão acima. Mais algumas coisas, como os para-sóis. No caso do passageiro você tem espelho, mas não tem tampa. Já no motorista, o espelho vem com tampa, o que não tem aqui é iluminação. Iluminação disponível, você tem essas duas lâmpadas aqui, que você pode estar com elas indexadas à porta aberta, ou então usar como luz de leitura, né? Lâmpada incandescente na LED. O espelho não é do tipo autocrômico, é o espelho convencional, o que tem de diferente aqui acabam sendo os 2 botões aqui para você ter a conectividade BlueLink ou o botão de emergência. Banco traseiro do HB20, essa aqui é a carroceria hatchback.
São 2,53 m no entre-eixos, o que não é um espaço tão grande. E a gente percebe isso no espaço de pernas. Banco dianteiro ajustado de forma confortável para sentar lá, do meu joelho ao encosto do banco, apenas 5 dedos fechados. Movimentação de pés não é generosa. Você tem pouca movimentação de pé aqui. E os recursos que você encontra aqui atrás? Então você tem uma porta USB do tipo A, apenas uma, poderia ter mais que uma aqui. Você tem esse porta-revistas, mas só do lado do passageiro, o lado do motorista não está disponível. Alça de segurança no teto você tem, inclusive com um ganchinho aqui para você poder pendurar um cabide. E essa luz aqui no centro para leitura, né? Não chega a ser uma luz de leitura, mas só tem essa luz, não tem luz individual aqui atrás. Faltam algumas coisas, como descansa-braço, uma conexão, mais conexões para carregar dispositivos, até mesmo porta-objetos. Mas uma coisa interessante é que aqui na porta do carro você tem espaço para colocar ali uma garrafinha e guardar algumas coisas. Estou destacando isso porque existem carros que não oferecem esse espaço aí na porta. Então a gente consegue ver que aqui no banco traseiro é o essencial, mas considerando a versão, poderiam ter mais coisas. Aqui atrás existem mais algumas semelhanças dessa versão com a versão Platinum Plus a topo de linha. A exemplo da iluminação de lanternas. Aqui a luz de lanterna e a luz de freio é em LED exatamente como na versão topo de linha. Também temos sensores de estacionamento e câmera de ré. A luz de pisca e a luz de ré é do tipo incandescente. E aí já vem a polêmica. Porque a luz de pisca está lá na parte de baixo do para-choque. A grande maioria das pessoas, quando está atrás de um carro, espera ver a luz de pisca nesse conjunto superior e não lá embaixo, né? Então, muita gente critica essa escolha da Hyundai por ter colocado a luz lá embaixo. Realmente não foi a melhor solução. Só que tem uma diferença dessa versão para a Platinum Plus. Porque na Platinum Plus existem radares traseiros aqui no carro que ele tem alerta de tráfego cruzado traseiro e até mesmo indicador de ponto cego. Essa versão Platinum Safety não oferece esses recursos. Outra coisa que essa versão não oferece e que a topo de linha oferece é o indicador de pressão dos pneus. Porta-malas. Tem um botão aqui na tampa, quando você aperta ele faz aquela liberação elétrica da tampa, não é aquele botão mecânico. O espaço, 300 litros, está dentro da média quando comparado aos concorrentes. Mas faltam algumas coisas. O banco traseiro, por exemplo, só dá para rebater a peça inteira, não tem a proporção 1/3, 2/3. Você vai encontrar esse rebatimento na versão acima, a Platinum Plus. Mas ainda faltam coisas, como iluminação e também ganchinhos aqui nas laterais para você poder prender coisas, sacolinhas, né? Não tem isso. Quando a gente levanta o piso, aliás, isso aqui é um acabamento muito pobre. Você pode ver que é um material que parece um tipo de madeira, né? Mas ele não é muito resistente. Então, com o tempo, isso aqui deve dar problema. E também esse acabamento de espuma que tem aqui para o piso não ceder, uma vez que ele usa um step fino. Só que aqui tem espaço para um step integral. Então, quando você fura o pneu, aplica o step fino, o pneu furado cabe aqui. Então, poderia perfeitamente ter um step integral e não ter esse acabamento feio, né? E o macaco do carro, ele fica meio que jogado aqui no meio do step. Então, o porta-malas poderia ter um pouco mais de refinamento aqui nessa versão Platinum Safety. Vou chamar a atenção de vocês, não estranhem se vocês abrirem o porta-malas de um HB20 e o macaco do carro, em vez de estar aqui na parte de cima. Por que que isso acontece? Se você até olhar, ele vem aqui com velcros justamente para ficar aqui na parte de cima. O que não faz muito sentido, né? Porque acaba ocupando espaço útil do porta-malas. Só que se você deixar o macaco lá em cima do pneu do step, eventualmente quando você passa em desníveis na rua, ele pode acabar fazendo barulho, né? Porque ali vai quase que bater metal com metal. Então, a Hyundai poderia verdadeiramente pensar em caprichar um pouco mais no acabamento do porta-malas. Central multimídia desse carro. Tem aqui na parte superior tela touchscreen e aqui na parte inferior botões físicos.
Algumas funções úteis, como por exemplo, apertou aqui o botão e segurou, ele desliga a central e a tela. Algumas pessoas gostam de desligar a central. Ele também tem aqui a função do botão de volume ou até mesmo o botão para emudecer o áudio, além da sintonia fina aqui para o caso de FM, por exemplo. Você tem várias coisas que você consegue personalizar nessa central. Essa tela inicial, por exemplo, você vindo aqui, você consegue escolher o que aparece aqui do lado esquerdo e do lado direito, através desses dois menus. E também aqui, ó, ícones da tela inicial, esses menus aqui, você consegue escolher todas essas funções. Quais são as funções que você mais usa, você já deixa ali na tela inicial. Tem mais outra coisa que é diferente dos outros carros. Esse botãozinho aqui de estrela, que está aqui, botão físico, esse botãozinho de estrela do volante e esse botão Mode, ele pode ser personalizado pela tela da central. Você vem aqui em ajustes, você tem esse menu botão. Então, o estrela, você pode escolher todas essas funções aqui para o botão de estrela que está aqui. Botão do volante também, todas essas funções aqui, você pode escolher para o botão do volante. E o botão Mode, para alterar aí fontes de áudio, você pode escolher qual delas que você quer. Além de tudo isso, a central vai ter o tradicional, conectividade com o telefone, né, no caso de Bluetooth ou por cabo. Também tem aqui a seleção de mídia, inclusive a porta USB do tipo A, você pode selecionar aqui para fazer a leitura de um pendrive. E você tem todos os demais ajustes de tela, inclusive aqui das funções do BlueLink, né, a plataforma de conectividade aí que você tem com o veículo. Então, é uma central que traz os recursos principais, mas o diferente dela, além da configuração de botões, eu quero destacar também esse aqui, ó, o memo de voz. Esse aqui é muito legal porque ele anota ele grava para você uma anotação de voz. Então, você está dirigindo, apertou esse botão aqui, o carro já começa a gravar o que você está falando, né? Então você precisa lembrar depois, apertou aqui, deu, pronto. Ele vai ter aqui dois memos de voz salvos para quando você precisar lembrar daquilo que você estava falando, né? É uma coisa que acaba sendo diferente das outras centrais. E mais uma coisinha interessante é o modo valet. Então você vai aí no estacionamento, coloca aqui uma senha. Sem essa senha, a pessoa não consegue mexer nas configurações da sua central multimídia e também não consegue escutar os seus memos de voz. Então a gente consegue ver aqui que é uma central que, apesar de ser o básico, o essencial, tem algumas coisas diferentes. Hora de dirigir aqui o Hyundai HB20. Chave do carro, essa que vocês estão vendo aqui, com a função para você destrancar o porta-malas e dar a partida remota. Não tem um lugar específico para deixar ela aqui dentro, vou deixar aqui no porta-copos. Chave presencial, partida é feita aqui para o botão. Painel do carro, ele é digital, mas não é completamente digital em alta resolução. Essas partes aqui do lado é um digital, só que de baixa resolução. Você tem ali o velocímetro do lado esquerdo, o contagiros do lado direito, e quando você acelera, ó, o que acontece? Cada uma dessas barras que ele acende equivale a 1000 rotações do motor. O que você tem de digital mesmo, de maior resolução, é a tela que fica ao centro. Você interage com ela com o botão aqui do volante. Essa primeira é do sistema de assistência do carro, que inclusive quando você aperta aqui o botão e segura, você consegue fazer alguns ajustes dessas funções aí de assistência aqui do veículo, tá vendo? Ó? Você tem aí essa função para fazer o ajuste das assistências. Segunda tela é o computador de bordo, então você tem aqui do trajeto, reabastecimento ou acumulado, e todos eles você consegue zerar aqui pelo botão do volante. E aqui configurações diversas do carro. São vários menus. O primeiro aí são das assistências à condução, que você também pode configurar diretamente por aqui. Painel de instrumentos, você consegue configurar algumas coisas, até mesmo escolher os temas, mudando aqui a cor do tema. Você também tem luzes. Então, iluminação do painel, se você quiser mudar a iluminação, temporizador de faróis, assistência do farol alto no caso, que vai usar a câmera para comutar automaticamente o farol alto à noite. Outro menu que você tem, travamento das portas, como é que você quer que ele ocorra, o travamento e o destravamento. Conveniências, então aqui você tem, por exemplo, o intervalo de manutenção que você pode programar, saudação dos retrovisores, limpador traseiro automático. Unidades do computador de bordo, que você consegue mudar, tem carro que você não consegue mudar isso, aqui você tem o quilômetros por litro ou litros para cada 100 km, que é a medida mais utilizada na Europa.
e restaurar as configurações originais. Então são basicamente 3 menus e, como vocês viram, é bastante fácil interagir com os botões aqui do volante. Teste de lombada e tachão para a gente ver o conforto e o isolamento acústico aqui dentro. Primeiro, vamos nos tachões, ver como é que o carro se comporta. O pneu tem uma medida boa para esse tipo de coisa. Agora vamos ver a suspensão. Olha, considerando que nós temos aqui um hatch compacto, o isolamento acústico é bom quando a gente compara com os outros carros dessa categoria. E a suspensão consistente. E não é tão dura, né? Então o conjunto de suspensão consegue absorver de forma, eu diria, adequada. Sempre lembrando que a gente fala isso sempre em relação aos carros da categoria. Agora vamos ver aqui a lombada 30 por hora. A gente sabe que não é a velocidade certa, mas a gente está buscando o limite do carro. Vamos ver como é que ele se comporta. Primeira lombada, passou bem, passou fácil, não indicou fragilidade, não bateu e nem raspou. A gente sabe que essa segunda lombada aqui é um pouco mais difícil. Vamos ver como é que o carro se comporta. Aqui eu já senti que o carro sofreu mais na lombada. Eu senti uma leve raspadinha ali na parte dianteira, então você vê que a suspensão já não é tão alta assim. Piso desnivelado e a terceira lombada, vamos ver. Bom conforto, isolamento acústico legal. Terceira lombada, terceira lombada também deu uma raspadinha lá na frente. Então você vê que a suspensão do carro, apesar dela ser resistente, ter um nível legal de conforto, nesses obstáculos, lombadas e valetas, nos maiores você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado aqui com a HB20. Manobra de fim de rua, carro já alinhado aqui com a guia, vamos até o nosso ponto de referência. Volante, uma volta, quase uma volta e meia para virar tudo, volante com assistência elétrica, o que mostra que o conjunto é bastante leve. Ó, nesse ponto da rua aqui, eu já tenho 90 graus, mas vamos até encostar o pneu na guia. O carro não tem sensor de estacionamento dianteiro, né? Virou um pouquinho mais que os 90 graus. Câmera de ré tem linha de guia, mas ela não é dinâmica. Você tem aqui o botãozinho de configuração, que é basicamente prolongar a visão da câmera. E aqui alguns controles de brilho e luz. Então você não vai ter a linha de guia dinâmica. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos desvirar o volante. Vamos concluir aqui a nossa manobra. Olha só, virando aqui, tem uns galhos que deixaram ali atrás, mas o carro saiu aqui, olha, do centro para a direita, usando um espaço bastante pequeno aqui para fazer a manobra. Então, isso é um ponto legal do carro, tem a câmera de ré, e então eu vou dizer que na hora de manobrar aqui o HB20, não vai ser assim uma tarefa tão difícil. Agora vamos pegar a estrada para demonstrar aqui os assistentes que esse carro tem, né? Uma das diferenças da versão Safety é a câmera. No caso aqui, eu tenho esse carrinho aqui do lado, que é o sistema de permanência de faixa. No caso agora ele está cinza, por quê? Ele ainda não está reconhecendo as faixas de rolamento. No momento que ele começa a reconhecer as faixas, ele muda aquele carrinho de cinza para verde. Então olha só, agora eu estou aqui na estrada, ó, já começou a reconhecer as faixas, o carrinho está verde. Esse sistema aqui é o sistema de permanência, então se eu estiver saindo da faixa, olha só, tá vendo? Ele atua, dá um alerta sonoro baixinho e atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Ele funciona tanto com faixa seccionada quanto com faixa contínua. Vamos fazer o teste agora para o lado esquerdo, onde a faixa é seccionada. Olha aí, tá vendo? Tá atuando e até pedindo ali para mim colocar a mão no volante. Se você sair um pouco mais, ele coloca até ali em laranja, mostrando que você está saindo da faixa. Agora, e se eu quiser dirigir sem esse sistema, dá para fazer? Dá, é só você desligar. Vem aqui no volante, aperta e segura o botão aqui de seleção, ele vai entrar nesse menu, você vem aqui em segurança ao condutor e desliga o segurança da faixa. Aí ele vai colocar o carrinho ali em amarelo. A partir de agora, se você começar a sair da faixa, olha lá, ele não vai mais fazer o alerta. Então é só você escolher se você quer ou não o sistema ativo.
independente do sistema de permanência, esse carro tem o centralizador de faixa. E é muito bom e funciona bem legal aqui. Esse botão aqui do volante, você aperta, ele vai colocar aquele volantezinho verde e vai ligar aquela faixinha verde ali. A partir desse momento o centralizador já está atuando. Olha só. Mesmo que eu force o volante um pouquinho para fora da faixa, ó, ele já centraliza o carro na faixa. Então você pode usar o centralizador de faixa com o sistema de permanência ou sem o sistema de permanência. São coisas diferentes que você tem aqui no carro. E aí, é claro, fica muito melhor fazer longas viagens, porque com o centralizador de faixa, toda vez que você for mexer na central multimídia ou no ar-condicionado, ele vai manter o carro no centro da faixa. Se você precisar mudar de faixa, dá a seta, ele desliga temporariamente o sistema. A hora que ele perceber que você parou a seta e está na faixa, ele ativa de novo. E como isso aqui não é uma direção autônoma, e sim um assistente, se você passar um tempo sem colocar a mão no volante, é claro que ele vai reclamar. Então eu vou deixar, ó, já reclamou ali, tá vendo? Colocou a indicação para mim no painel, continua atuando com o assistente, mas se eu continuar sem as mãos no volante, aí ele vai começar a dar alertas para o motorista, ó, alerta sonoro. E se eu continuar sem as mãos, aí ele vai desligar o assistente, porque mais uma vez, não é uma direção autônoma, né? Esse centralizador funciona inclusive dentro da cidade em baixa velocidade. Estou aqui com uma velocidade aí na casa dos 40 km por hora. Então, se a faixa estiver bem pintada, o sistema consegue até mesmo acompanhar curvas suaves e em baixa velocidade, que é um diferencial. Então, ó, agora aqui ele está ligado. Eu estou aqui numa pequena curva. Olha aí o volante acompanhando a curva. Olha que legal. E se eu parar completamente o carro e começar o movimento de novo, o centralizador está funcionando. Ó. Mudou a curva de lado e ele continua funcionando, né? Lembrando, né? Ele depende da faixa bem pintada e a curva não ser tão fechada. Então são somente nas curvas suaves. Mas o legal é que se você está no trânsito de para e anda, numa avenida que às vezes tem um pouquinho de curva para lá, um pouquinho de curva para cá, então, por exemplo, eu estou passando aqui numa lombada, o sistema está atuando, ele continua atuando, enquanto ele mostrar ali a faixa verde no centro do carro, significa que ele está ativo. Ali na frente a gente vai pegar uma curvinha para a esquerda, inclusive o sol está contrário e a faixa não está tão bem pintada. Vamos ver se ele acompanha? Olha aí, olha que legal. Acompanhando aí a curva. Então, esse centralizador de faixa funciona e funciona muito bem, mesmo quando comparado a carros de categoria premium. Agora entendendo o centralizador sem o sistema de permanência. Eu estou com ele centralizando. Só que se eu forçar o carro para fora da faixa, ó, ele não te dá o alerta, tá vendo? Ele tenta centralizar o carro de novo, mas não dá o alerta. Vou ligar agora o centralizador de faixa. O centralizador não, desculpa, o sistema de permanência. Então agora eu tenho os dois ligados, né? O sistema de permanência mais o centralizador. Eu vou forçar o carro para fora da faixa. Aí, tá vendo? Então ele busca centralizar o carro, mas percebe que você também está saindo. Então você pode usar só o sistema de permanência, que é esse aqui, o sistema de permanência com a centralização, ou então só a centralização sem a permanência. E o controle de cruzeiro aqui é o convencional. Apertou o botão ali, ele já programa ali a velocidade automaticamente, e aí você pode usar o botão aqui do volante para acertar a velocidade, mas ele não vai frear e acelerar em função ao carro da frente. É o controle de cruzeiro convencional que apenas mantém a velocidade que você escolheu na estrada. E também tem aqui o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Botar ele para funcionar. Caminhão ali na minha frente, vamos acelerar. Contra o caminhão, vamos lá? Aí. Viu? Deixou o painel inteiro vermelho aqui, já pré-condicionou os freios, com o objetivo de tentar evitar ou mitigar essa colisão. Situação ideal aqui para o teste de consumo do Hyundai HB20. O carro está abastecido com etanol. E estamos num dia de bastante chuva aqui em São Paulo, com vários problemas no trânsito. Eu vou até a cidade de Itu. Esse trajeto normalmente é feito aí em 1h10.
O Waze já está falando aí em 1h40. Vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo. Então a gente tem aqui esse aqui que zera automaticamente quando o carro fica um bom tempo desligado, zerando ele de novo. Esse daqui, desde o momento do abastecimento, o carro tem aí 9 km por litro. Vou zerar para a gente ter tudo aqui zerado. E esse aqui o acumulado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos ver como é que fica o trânsito dentro da área urbana, né, que é o trecho, digamos, mais difícil. E depois eu uso aí a possibilidade de zerar o computador de bordo para também ver como é que fica o consumo na estrada. Vamos conferir isso. Agora chegando aqui no Cebolão, começando a pegar a estrada, como é que tá aqui? Rodei 17 quilômetros em meia hora, achei que eu ia pegar bem mais trânsito, mas olha que média boa, 10,1 km por litro. Eu ainda não vou zerar para começar uma medição de estrada, porque normalmente na Castelo Branco, pelo menos até o segundo pedágio, costuma se pegar trânsito. Eu vou zerar a partir do segundo pedágio, que aí sim é uma média só de estrada. Mas até agora, o consumo para etanol está indo muito bem. Agora começa o trecho de estrada de verdade sem trânsito. Mas vamos ver o consumo até agora. Aliás, peguei menos trânsito do que eu esperava. 38 quilômetros percorridos, 1h01 para fazer esses 38 quilômetros, média de 10,8 km por litro. De novo, menos trânsito do que o esperado. Vamos zerar aqui esse computador de bordo e vamos deixar os demais. Vamos ver no trecho puramente de estrada quanto que o carro faz só com etanol. Chegando aqui no destino, vamos concluir o resultado de consumo acessando o computador de bordo. 45 km de rodovia sem trânsito, 30 minutos de viagem e olha a média, 13,1 km por litro, média muito boa. Vamos dar uma olhada no acumulado? Aí a gente tem aí o total, 84 km, 1h32, normalmente é uma viagem aí de 1h10, mas mesmo assim eu gostei da média, 11,9 km por litro com etanol. E vocês, o que acharam? Deixa um comentário aí. E aqui nós já estamos nos finalmente do vídeo. Vamos falar um pouquinho aí de custos. Seguro do carro, como é que fica? Para isso, contatamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação de seguro desse carro considerando o típico cliente que compra ele. E o seguro não assustou nem um pouco, R$ 1.700. Seguro que eu vou dizer, barato. E a franquia, na eventualidade de acontecer alguma coisa, já reduzida em 50%, R$ 3.000. Portanto, seguro não é impeditivo para você ter um HB20 Platinum Safety na garagem. Mas e o preço aqui desse carro? Em janeiro de 2024, a tabela da Hyundai para esse daqui, que é o Platinum Safety Hatchback, que também existe o Platinum Safety na carroceria Sedã, esse daqui custa R$ 114.590. Mas e aí, é um preço caro para esse carro? Então vamos fazer uma análise cuidadosa. Temos aqui um modelo que oferece 5 anos de garantia, quando a maioria dos concorrentes oferece apenas 3.
Temos um carro também com um sistema de assistência à condução que tem um centralizador de faixa, custando abaixo de R$120 mil. Outro detalhe, 6 airbags de série e também um veículo conectado. Por tudo isso, eu posso dizer que esse carro tem um custo-benefício bastante interessante. E em relação às outras versões do HB20, como fica essa Platinum Safety? Se você comparar com a versão Platinum, eu vou dizer que não vale nem a pena pensar na Platinum, já vai para a Platinum Safety. Por quê? A Platinum vai custar R$ 112.290, essa daqui R$ 114.590, com um sistema de assistência à condução. Só por aí já vale muito mais a pena essa versão do que a Platinum. Mas e em relação à Platinum Plus, que é a topo de linha? A Platinum Plus custa R$ 121.690. É bem verdade que ela vai acrescentar uma série de coisas, né? Nós vamos ter aí os sistemas de assistência traseiro com ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro, vai ter o farol diferente, entre outras coisas que a gente já disse aí durante o vídeo. Bom, aí é uma questão de bolso. Se o cliente tem condição de comprar a Platinum Plus, claro, vale a pena mais a Platinum Plus, mas nem sempre ele tem condição financeira para isso. E aí você tem aqui uma versão que o essencial ela vai te entregar. Portanto, essa versão Platinum Safety é muito boa para quem quer um carro um pouco mais equipado, mas às vezes o orçamento não dá pé para chegar no topo de linha. Mas é só alegria o HB20 Platinum Safety? A gente sabe que existem alguns probleminhas aqui. O próprio porta-malas pode ser melhor arrumado pela Hyundai. Aquela questão da seta também na parte de baixo do para-choque. Sabemos que esse carro não oferece muito espaço aí no banco traseiro. Lembrando que existem concorrentes que vão poder oferecer coisas melhores nesse sentido, sim. Mas será que esses concorrentes, nesses pontos onde eles são melhores, eles conseguem ser melhor do que esse carro na conectividade, na segurança, na assistência à condução e em outros itens que a gente destacou aqui para vocês? Eu diria para vocês que aqui você faz uma escolha bastante segura se você pensar em colocar um HB20 Platinum Safety na sua garagem. E se você gostou do HB20 Platinum Safety, minha dica é procurar aí as concessionárias Hyundai HMB do Grupo Andretta. São várias unidades no interior do estado de São Paulo e eles prometeram para mim melhor negócio, não só no HB20, mas toda a linha Hyundai HMB 0 km para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.